Olá, seja bem-vindo a essa palestra aqui, onde a gente vai conversar sobre um assunto que eu acredito que esteja no escopo da grande maioria das aplicações que são desenvolvidas aí no mundo corporativo, que é a questão da segurança, né? A segurança aplicada a nível de software. Mais especificamente, a gente vai conversar sobre como você pode proteger a sua aplicação Java com o framework Spring Security. Mas antes de continuar, eu quero me apresentar aqui rapidinho. Eu sou esse cara aí da foto. Meu nome é Alexandre Afonso e eu trabalho com Java há mais de 8 anos, principalmente no desenvolvimento de aplicações corporativas, aí, tanto com Java EE, também com Spring. Atualmente também eu trabalho como instrutor Java na AlgoWorks, onde eu colaboro ali com a missão da empresa, que é ajudar desenvolvedores do mundo inteiro a se prepararem melhor para o mercado de trabalho. Inclusive, eu quero agradecer aqui ao Congresso de TI, ao Rafael, pelo convite, né? Pelo convite aqui para falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto, que é desenvolvimento de software, aí, principalmente na tecnologia Java. E aqui, em nome da AlgoWorks, eu vou dar 2 bônus para quem me acompanhar até o final da palestra. No final da palestra eu vou disponibilizar o endereço de onde a gente vai deixar o código-fonte aqui da palestra, porque você vai ter a possibilidade de brincar aí com todas as configurações aí do Spring Security. Infelizmente, como não vai dar para a gente abordar todas as funcionalidades do framework, até pela natureza aqui do evento, né, por ser uma palestra, então depois que você aprender aqui sobre o Spring Security, você vai poder baixar o código-fonte para poder verificar aí, para poder brincar aí com todas as funcionalidades do framework. E o segundo bônus é um e-book da AlgoWorks, escrito pelo Normandes, que vai te ajudar a dar os seus primeiros passos com o Spring MVC. Inclusive, nesse projeto a gente vai utilizar do Spring MVC. Infelizmente, não vai dar tempo, né? Eu não posso focar aqui nessa parte do Spring, né? Que no caso seria o Spring MVC, mas logo depois dessa palestra você vai ter a oportunidade de baixar aí esse e-book, que vai falar com você sobre o Spring MVC e alguns outros assuntos que você vai poder conferir depois do download. Beleza? Então, me acompanhe aí até o final, porque além de aprender sobre o Spring Security, ainda tem aí o e-book e o código-fonte para você. Bom, então vamos entrar aqui no assunto principal da palestra, que é o Spring Security. E eu já quero começar fazendo uma observação, que é o seguinte: a sua aplicação, o seu aplicativo, ao contrário do que muitos podem pensar, ele não precisa ser baseado em Spring para que você utilize o Spring Security. Você pode ter uma aplicação, por exemplo, JCF com CDI e utilizar o Spring Security para proteger a sua aplicação. É claro que se você tiver uma aplicação baseada em Spring, você vai ter algumas funcionalidades a mais, porque o Spring Security ele tem uma integração naturalmente forte com todo o ecossistema Spring. Então, você pode sim utilizar o Spring Security em uma aplicação que não seja baseada em Spring, mas você vai ter vantagens se ela estiver utilizando o Spring Framework como a base, né? como a base aí de toda a construção da sua aplicação, como o container ali da sua aplicação. E por que utilizar o Spring Security, né? Eu quero aqui listar algumas vantagens para você, né? Para que você analise e tome aí a sua decisão. E a primeira vantagem que eu quero falar é que ele é um framework que vai além das especificações. E por que isso é uma vantagem? Não sei se você já reparou, mas a parte de segurança do Java que é especificada ali dentro do Java EE, ela tem ali um delay, vamos dizer assim, ela tem uma demora consideravelmente grande para que saia novas funcionalidades, novos recursos. E diferente disso, o Spring Security ele consegue aí um tempo bem menor
lançar uma versão nova com correções de bugs, com funcionalidades novas, né, com alguns recursos extras e principalmente mantendo a compatibilidade com a especificação Java EE. Então, além da gente ter a possibilidade de mais recursos em menos tempo, a gente tem também a integração, a integração com a parte de segurança Java, né, que está ali dentro da especificação Java EE. Uma segunda vantagem que é muito bacana é que ele é um framework portável, né? Ele é um framework de segurança portável, porque, por exemplo, se você utiliza o Glassfish como seu servidor de aplicação, aí você utiliza a parte de segurança Java que está dentro da especificação Java, né? Ali dentro do Java EE, aí você vai e configura ele ali dentro do Glassfish, e de repente você decide ali ou cogita alterar de container, né? Alterar ali, por exemplo, você quer colocar a sua aplicação em um container mais leve, como o Tomcat, por exemplo. E provavelmente o que você vai ter que fazer é dar uma reconfigurada na parte de segurança, porque a especificação Java EE na parte ali de segurança, ela ainda não é completamente portável, né? Você precisa ali de uma configuração e outra para poder fazer com que a segurança da sua aplicação continue funcionando. A terceira vantagem que eu vejo nele é que ele é altamente customizável, além de toda a API fluente que ele tem e que a gente vai ver aqui na palestra, ele é todo baseado em interfaces, então nada te impede de dar alguma implementação para alguma interface ou estender alguma implementação que existe para atender alguma parte que seja específica aí da sua empresa que talvez o framework não atenda, né? Apesar das muitas funcionalidades que ele tem, você ainda tem várias opções de customização e até opções de customização além da API fluente que ele entrega para a gente, que a gente vai ver aqui durante essa palestra. Uma quarta vantagem que é muito bacana é que ele já protege as nossas aplicações contra alguns ataques mais conhecidos, aí, como o Session Fixation, o Man in the Middle, e tem também aí o Cross-Site Request Forget, né, que são aplicações, são tipos de ataque aí bem até conhecidos aí no meio de quem trabalha com segurança, mas que aquelas pessoas ali que trabalham no dia a dia, no desenvolvimento ali do software, da regra de negócio, talvez nem tenham ciência desse tipo de ataque e utilizando o Spring Security, eles já vão estar ali naturalmente protegidos, porque esse tipo de segurança ela já vem habilitada por padrão. Então eu considero isso uma vantagem também do framework. Bom, esse aqui é o último slide antes da gente começar a codificar. Eu ainda quero falar sobre esses dois pontos aqui, que na verdade eu considero até vantagens sobre o Spring Framework, mas eu quero dar um destaque maior e por isso eu deixei aqui em um slide separado. Muitas vezes a gente trata esses dois assuntos, autenticação e autorização, como sendo a mesma coisa, mas o Spring Security ele separa muito bem essas duas áreas. A gente tem aqui a autenticação, né, que basicamente é validar as credenciais de um usuário, pode ser tanto uma pessoa como um outro sistema, né? A autenticação basicamente ela valida as credenciais, você pode utilizar para se informar dessas credenciais, tanto, por exemplo, o HTTP Basic, como também um formulário HTML normal, e você pode buscar você pode validar realmente a credencial utilizando o protocolo LDAP, você pode fazer uma integração aí com um sistema terceiro qualquer, que talvez não seja algum padrão de mercado, né? Você pode criar aí essa integração para buscar e validar a credencial. Você pode fazer de uma forma com o qual você tenha total liberdade de buscar e validar o usuário na sua base de dados, inclusive a gente vai fazer isso aqui no projeto, e assim, tem N formas de você autenticar
as credenciais do usuário que está tentando acessar a sua aplicação. E por outro lado, a gente tem a questão da autorização, que seria depois que você autentica uma credencial, seria você validar se o usuário ele tem permissão ou não para algum recurso que ele está pedindo dentro da sua aplicação, que na maioria das vezes são as nossas páginas, né? São as nossas telas, são as telas do nosso sistema. Mas o Spring Framework, ele também, você pode com ele também aplicar segurança até mesmo a nível de método e também, indo mais longe, a nível de instância de um objeto. Então ele tem também vários recursos aí relacionados à autorização, autorizar um usuário para que o usuário acesse algum recurso aí da sua aplicação. Bom, dito isso então, agora é hora da gente ir aqui para o código-fonte, para a gente já implementar o exemplo que eu disse para você que a gente ia construir aqui nessa palestra. Vamos lá, eu vou abrir aqui o Eclipse, né, e veja aqui as funcionalidades que eu quero adicionar aqui no projeto com você. São várias coisas, né, e eu fui criando aqui uma escala de 1 a 10, seguindo aí um nível de complexidade. Então eu aconselho você que preste bastante atenção, porque caso você perca algum desses pontos, né, talvez você fique meio perdido aí quando a gente estiver mais para o final. E eu escolhi justamente essa ordem aqui para que você consiga entender aí as configurações do framework aos poucos, né, sem dificuldades. E uma coisa que eu quero fazer aqui agora com você é apresentar o projeto nosso aqui, que foi feito com Spring Boot. Se você não conhece o Spring Boot, não precisa se preocupar, porque eu imagino que o maior estranhamento sobre o Spring Boot é o fato dele não ter configuração praticamente nenhuma, né? O Spring Boot ele é um framework todo baseado em configurações, em convenções, me desculpem, ele é baseado em convenções. Então a gente não precisa de quase que configuração alguma para fazer o Spring Boot funcionar. Basta com que a gente coloque ele no path. O Spring Boot ele já está aqui no path, aqui no nosso POM. Aqui a gente está utilizando o Maven. Eu vou abrir aqui rapidinho o POM para você dar uma olhada. Aqui, ó, essa configuração aqui é aqui onde eu digo que eu quero utilizar o Spring Boot. E o fato de eu adicionar o Spring Boot no projeto e aqui algumas outras dependências já faz com que eu tenha à minha disposição uma série de funcionalidades que nos tornam bem mais produtivos. Mas o que eu quero mesmo é que você não se preocupe quanto a isso agora, porque você não vai precisar desse tipo de informação para poder entender aqui sobre o Spring Security. Eu vou fechar aqui o POM, vou fechar o README também, vou expandir aqui o nosso pacote de código-fonte, Source Main Java, e aqui, por enquanto, a gente tem somente duas classes, né? E essa primeira é uma classe do Spring Boot, que é bem simples. Essa aqui, na verdade, é a única configuração aqui que a gente precisa dentro do projeto para fazer ele funcionar. E essa outra aqui é um controller, né? Que eu até comentei com você no início, que tem aquele e-book que eu vou passar para você no final, onde você vai aprender a trabalhar melhor aqui com essa parte. Mas basicamente o que essa parte aqui está dizendo é o seguinte: quando o usuário fizer uma requisição para a raiz da minha aplicação, você abra a página início. E essa página está aqui dentro do nosso projeto em Source Main Resources, Templates, Início. É uma página bem simples, porque a nossa intenção aqui é simplesmente trabalhar com a questão da segurança. Então, as páginas do projeto elas são bem simples. E aqui, as outras ações aqui do nosso controller também têm a mesma ideia. Por exemplo, quando o usuário digitar /projetos, ele vai abrir aqui o arquivo projetos. E esse arquivo é este daqui, ó, projetos.html. Inclusive, eu esqueci de comentar, mas a ideia deste exemplo aqui é simular um sistema
de gerenciamento de projetos. Você pode ver aqui, por exemplo, no pacote que tem essas iniciais aqui, GP, é de gerenciamento de projetos. Apesar da gente não ter regras de negócio relacionadas a gerenciamento de projetos, como eu disse, é uma simulação esse projeto nosso, mas essa que foi a ideia, né, para que a gente chegue o mais perto possível aí do mundo corporativo. Continuando aqui sobre as nossas actions, né, as nossas ações, a gente tem aqui relatório custos e relatório equipe, que também estão apontando cada uma das ações aqui para essas duas páginas. Então, ele é um projeto bem simples. Eu vou expandir aqui de novo, vou fechar aqui. Talvez você tenha reparado esses dois arquivos aqui. A gente vai utilizar eles mais tarde, quando a gente for fazer a integração da segurança com o nosso banco de dados. Então, a gente vai voltar neles aqui mais tarde. Quanto a esse outro arquivo aqui, eu quero comentar sobre ele também, porque ele é bem bacana. Eu vou até abrir aqui o README. Caso você não tenha o Maven instalado na sua máquina, você só vai precisar rodar o comando, né, mvnw clean package spring boot run, que esse comandinho aqui, ele vai baixar o Maven para você e já vai rodar o nosso projeto. Ou seja, você não precisa ter nada configurado aí na sua máquina para poder rodar esse projeto aqui. Até o banco de dados que a gente vai utilizar, ele é um banco de dados que, deixa eu abrir aqui para você, o banco de dados que a gente, esse aqui, que a gente vai utilizar, é o AD2, para que a gente utilize aí a integração do Spring Security com o banco de dados. E esse aqui é um banco de dados em memória. Ele pode até ser persistido também, mas a gente vai utilizar ele aqui em memória. Então, essa é uma aplicação aqui que você não precisa ter de nenhum pré-requisito aí na sua máquina para poder rodar ela, né, para poder fazê-la funcionar. A gente tem esse arquivo aqui, caso você use aí sistemas baseados em Unix, e esse aqui, caso você utilize o Windows, né, qualquer um dos dois que você utilizar, ele vai baixar o Maven e já vai rodar aqui esses comandinhos para levantar o projeto aí na sua máquina. Deixa eu fechar aqui agora. Na verdade, eu vou abrir aqui o README para a gente ver o nosso primeiro passo aqui. Vai ser esse aqui, o login com o HTTP Basic. Mas antes de iniciar aqui, eu me lembrei agora que eu não apresentei a cara do projeto para você. Então, eu vou iniciar aqui o nosso projeto, o servidor, aqui eu vou iniciar o Spring Boot. Repare que como eu estou utilizando aqui o Spring Tool Suite, ele me dá essa aba aqui, o Boot Dashboard, que lista o meu projeto aqui, o meu projeto com o Spring Boot, e eu vou simplesmente iniciar ele nesse botão. E veja aqui no console que ele está iniciando. Pronto. Agora eu vou abrir aqui o browser e vou aqui dentro em localhost 8080. E essa aqui é a cara do nosso sistema. Esse primeiro link é justamente essa página que você está vendo agora, né? A página de bem-vindo. A gente tem também a página de projetos, simulando aqui uma listagem de projetos da empresa, né? Aqui uma página bem simples, né? Não tem funcionalidade alguma, né? Só um HTML que está aqui nela, porque, como eu disse, é só para a gente testar mesmo a segurança. Eu cliquei aqui em relatório custos, que também está simulando uma página de relatório. De forma parecida, tem aqui também relatório equipe. Agora, eu vou voltar aqui no Eclipse, né? No Spring Tool Suite, para a gente implementar esse primeiro passo. Para a gente fazer isso daqui, esse primeiro passo, a única coisa que a gente precisa é vir aqui no POM. Eu dei um duplo clique ali no POM e vou aqui na aba POM XML para exibir o código-fonte. Eu vou descomentar aqui a nossa dependência do Spring Security. Essa aqui ela é uma dependência específica para a gente que está utilizando do Spring Boot. Para quem não quiser
utilizar o Spring Boot, você pode vir aqui na página do Spring Security e aqui embaixo ele te mostra aqui como baixar o jar diretamente, né? Porque essa dependência aqui que a gente está colocando, ela vai baixar sim esse jar que a gente viu ali na página, mas ele vai baixar também um outro jar que é uma integração com o Spring Boot, porque aí a gente já tem uma configuração que é, por exemplo, quando a gente usa essa dependência aqui, somente o fato de habilitar ela, a gente já está deixando a nossa aplicação como uma aplicação segura. Inclusive, eu vou expandir aqui. Eu estava querendo ver aqui se ele já tinha se reiniciado automaticamente, mas parece que não, então eu vou clicar aqui para ele reiniciar aqui a nossa aplicação. Agora sim, ele está iniciando. E veja como eu falei para você, ele já deixou a nossa aplicação segura e ele já nos dá até um usuário aqui. Inclusive, ele coloca aqui a senha do usuário aqui no próprio console da aplicação, né? Quando a gente inicia a aplicação. Essa aqui é uma senha que ela vai se alterar toda vez que a gente iniciar o projeto, né? Mas já é uma ajuda aí que o Spring Security, junto com o Spring Boot, dá para a gente no momento em que pelo menos a gente está em fase de desenvolvimento. Eu vou abrir aqui uma nova aba, vou digitar localhost e veja que ele já me pediu aqui um usuário e senha. O usuário eu sei que é user, porque isso está na documentação do Spring Security, e a senha é essa que eu acabei de copiar lá no console. Vou clicar em logar e veja que a gente entrou no nosso sistema, né? Ele é um sistema que já está com a segurança aplicada. Agora, o próximo passo, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso README, o próximo passo é fazer o login com a página HTML gerada pelo próprio Spring Security. Aqui a gente vai já precisar de algumas configurações extras, né? Porque veja que a gente vai utilizar uma página HTML que está dentro do framework, né? Para isso, então, eu vou criar um novo pacote aqui. Cliquei com direito. Eu vou criar aqui um new package, que vai ser com.algaworks.gp.config. E aqui dentro eu vou criar uma classe de configuração para a gente poder configurar o Spring Security. Vai ser web security, web security config. Config. Essa é uma classe que ela vai estender uma outra classe que é do próprio Spring Security. Eu cliquei aqui em superclasse e eu vou digitar aqui web security configure adapter. Essa terceira opção que apareceu aqui para mim. Vou clicar em OK, Finish. E aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é anotar essa classe com @configuration para avisar para o Spring que essa é uma classe de configuração, independente dela ser uma classe do Spring Security ou não, de configuração do Spring Security ou não, eu precisaria anotar ela aqui com @configuration. E agora, partindo para a configuração específica de segurança, eu vou sobrescrever o método aqui configure, este aqui, né? Eu vou ignorar a chamada do super, da classe super, e eu vou começar aqui a fazer as nossas configurações para que a gente consiga utilizar um formulário HTML, né? Só que, por enquanto, ainda provido pelo próprio Spring Security, né? Sem nenhuma customização. Então, vamos lá. Eu vou primeiro aqui, agora, como eu não estou utilizando a parte de segurança padrão ali, que já vem embutida, né? Que a gente já testou, então eu vou precisar dizer que eu quero que a minha aplicação seja aqui para qualquer URL, né, para qualquer requisição, eu quero que
que o usuário precise estar autenticado, né? Então, aqui eu estou dizendo, quando eu chamo esse método, eu estou dizendo que eu quero configurar como que vai ser a segurança para as requisições que serão feitas. Esse método aqui é um método, é uma espécie de uma espécie de atalho, né, para que a gente diga que para qualquer requisição o usuário precisa estar autenticado, né? Aí eu invoco esse terceiro método aqui, authenticated. E agora, para continuar configurando, eu vou precisar chamar aqui o método end, porque essa aqui é uma API fluente. Então, nesse primeiro passo, a gente configurou a questão das permissões das URLs, que no nosso caso, por enquanto, é simplesmente o que a gente simplesmente está pedindo é que o usuário esteja autenticado. E agora a gente vai informar o Spring Security que a gente quer isso através de um formulário de login. Então, a gente só precisa deste método aqui. Veja, não sei se você reparou aqui embaixo, mas o Spring Boot ele já foi reiniciado. A senha, inclusive, é uma senha nova que está aqui. Eu vou copiar ela. Eu vou voltar para a nossa aplicação. Eu vou fechar essas abas aqui, vou abrir uma nova, localhost. Agora repare que esse aqui é um formulário HTML já, né? E eu vou utilizar aqui o mesmo usuário, a senha que eu acabei de copiar e login. E novamente eu estou logado aqui dentro do sistema, né? Agora através do formulário HTML. Deixa eu voltar aqui para o nosso projeto, para que a gente veja qual é o próximo passo. E o nosso próximo passo agora é esse 3 aqui, um login com uma página customizada. Então, a gente vai criar uma página agora com uma cara mais parecida com o nosso projeto. E a primeira coisa que eu vou fazer é em Source Main Resources, Templates, eu vou criar aqui a nossa página de login. Eu vou criar aqui o tipo file, entrar.html, vai ser o nome da nossa página, e eu vou colar aqui o nosso HTML. E eu simplesmente vou explicar aqui o que está dentro do nosso formulário, porque é uma quantidade bem grande aqui de HTML para a gente poder codificar agora. Então, eu vou explicar para você os pontos mais importantes dessa página, que são os pontos aqui dentro do nosso formulário. A primeira coisa aqui a se notar é a ação do nosso formulário. A gente vai configurar ainda lá no Spring Security para que ele escute essa ação aqui, entrar. Repara que tem que ser do tipo POST, senão o Spring Security não reconhece a autenticação. Aqui a gente tem o input para o usuário informar aqui o login dele, né? Para que ele informe o username dele, e por padrão o nome do input de login ele tem que se chamar username. Caso você queira algum outro, é preciso configurar lá no Spring Security. A gente vai utilizar aqui o padrão mesmo. De forma parecida, tem também o input do tipo password, que tem que se chamar também password, para que o Spring Security reconheça ele, né? A gente, então, precisa que seja esse nome, a menos que a gente especifique lá nas configurações. Simplesmente aqui a gente tem um botão para submeter o nosso formulário. Aqui a gente tem um HTML que a gente vai descomentar mais para frente, quando a gente for implementar essa funcionalidade de Remember Me, né? Mais para frente a gente conversa sobre isso. Aqui tem um parâmetro que a gente precisa passar para o Spring Security, porque senão ele vai lançar um erro para a gente, né? Eu não sei se você lembra, no começo da palestra eu conversei com você sobre alguns pontos, sobre alguns ataques que o Spring Security já vem protegido por padrão. Esse aqui é um deles, e por isso eu estou colocando aqui esse parâmetro aqui relacionado à proteção contra ao ataque Cross-Site Request Forgetting. O próximo passo vai ser lá no nosso controle. Eu vou abrir ele aqui. Eu vou simplesmente colar a nossa ação, que ela é bem parecida com as outras.
veja que aqui simplesmente eu estou mapeando a URL para que o usuário consiga entrar na nossa página de login. Repare que essa ação é a que realmente vai exibir a nossa página de login. Aqui eu não preciso colocar o ponto HTML, é uma coisa que eu não tinha falado, mas a gente não precisa. Por padrão, a gente pode omitir a extensão do arquivo, mas quem vai mapear essa URL quando a requisição for um GET é o nosso controller. E quem vai mapear a URL quando ela for um POST, que seria o caso do formulário que eu acabei de mostrar para você, é o Spring Security. E a gente vai configurar isso agora. Então, aqui eu estou dizendo para o Spring Security exibir aquela página de login por HTML própria dele, né? E agora eu vou avisar para o Spring Security que eu tenho uma página própria, que é a página entrar, a nossa página entrar que a gente acabou de configurar. E apesar de ser uma página em que, obviamente, a gente vai entrar nela somente quando somente quando o usuário não estiver autenticado, mas mesmo assim eu preciso aqui avisar para o Spring Security que é para que ele permita o acesso para essa página aqui, para essa URL entrar. Então eu preciso da chamada aqui ao método permitAll. Da forma como está, a gente já consegue testar. Eu vou dar uma olhada aqui no console, porque eu acho que ele já reiniciou aqui o nosso projeto, então eu vou copiar a nossa senha. Sobre o fato do usuário, da gente estar utilizando esse usuário, logo a gente vai fazer uma configuração diferente, pode ficar tranquilo. Eu vou abrir agora uma aba aqui do browser, localhost, e veja que agora eu tenho uma página que tem a cara bem mais parecida com a nossa aplicação, além de ser uma página também bem mais apresentável, né? Agora eu vou colocar aqui o usuário que a gente já estava utilizando, a senha que eu acabei de copiar, eu vou clicar aqui para entrar. E veja que eu consegui me autenticar agora no nosso sistema aqui, mesmo com a nossa página de login customizada, que foi bem simples de configurar aqui, da gente criar ela. Agora, passo concluído, né? Deixa eu ver aqui qual é o próximo passo. É proteger as páginas do sistema. Para poder realizar, cumprir esse quarto passo, eu vou precisar entrar aqui na nossa página, Web Security Config. Eu vou expandir ela aqui. Veja que, com relação às nossas URLs, eu tenho aqui uma configuração que eu estou dizendo que para qualquer URL, o usuário simplesmente precisa estar autenticado. Só que agora eu quero especificar isso aqui, eu quero proteger página a página. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou chamar um outro método aqui, que é o WentMatchers, e eu vou colocar aqui a minha página Projetos, né? E eu vou dizer que para acessar a página Projetos, o usuário vai precisar aqui do papel ou da permissão que eu vou chamar de PG Projetos. E de forma parecida, eu vou colar aqui a configuração para as outras duas páginas nossas, que é aqui para relatório equipe, o usuário vai precisar desta permissão aqui, PG Rel Equipe. Para a página de relatório custos, também tem uma permissão específica, que é o relatório custos. Agora acontece que é o seguinte, este usuário que a gente o usuário que a gente está utilizando até o momento, ele não vai ter essas permissões, obviamente, né? Ele é um usuário padrão, então a gente vai começar a precisar, agora a mexer nessa parte aí do usuário, né? De onde a gente vai buscar o usuário. Então, ainda não vai ser no banco de dados, mas já vai dar uma liberdade maior aqui para a gente poder configurar o nosso usuário. Eu vou criar aqui uma nova classe, onde eu vou colocar essa configuração, e eu vou chamar aqui de in-memory security config.
Opa. In memory security config. Nessa classe aqui eu não preciso estender nenhuma outra, eu vou simplesmente anotar ela com @configuration. E o método aqui que configura os usuários, eu vou colar ele aqui também, para que a gente ganhe um pouco de tempo aqui para conversar sobre ele. Eu vou apertar Ctrl Shift O para resolver as importações, os imports. E o que está acontecendo aqui é o seguinte, este método aqui eu poderia colocar em qualquer classe de configuração do Spring. Só que eu escolhi criar uma classe separada, simplesmente pela regra que eu tenho aqui dentro, né? Aqui, como eu estou configurando aqui usuários, eu estou configurando aqui 2 usuários na memória, então eu resolvi criar uma classe aqui com o nome que remeta a isso que a gente está realizando aqui. Então, na verdade, eu já expliquei aqui a funcionalidade, né, a intenção deste método, é criar um usuário, a senha dele vai ser 123, e ele vai ter o papel PG réu custos e PG réu equipe, né, aqui, esse réu de relatório, né, PG de página, réu aqui no caso de relatório, equipe e PG réu custos, e eu vou dar aqui um outro papel para esses 2 usuários, eu vou dar aqui como primeira posição, que é o PG projetos, que é a nossa página de projetos, que ela não está aqui, porque senão esses usuários eles não vão conseguir acessar essa página, né? E agora a gente já pode inclusive testar essa questão das permissões. E veja, eu vou voltar aqui no README, veja que a gente já fez também o 5º passo, né, que é configurar a permissão para os usuários. É justamente essa questão que a gente acabou de fazer aqui. Então agora eu vou, por garantia, eu vou reiniciar aqui o Spring Boot, reiniciar a nossa aplicação com o Spring Boot. Agora eu não preciso pegar mais o usuário aqui do console, os nossos usuários são Carlos e Flávio com senha 123. Eu vou simplesmente abrir a nossa aplicação, vou abrir aqui uma nova aba. Opa, está tudo em maiúsculo, localhost 8080. Na verdade eu vou ter que fechar o browser, abrir ele de novo, porque a gente ainda não tem a funcionalidade de sair, como eu cheguei a comentar com você. Eu vou digitar aqui o Flávio, porque o Flávio eu sei que ele não tem a permissão para a página de relatório de custos. Então, ele não pode conseguir acessar essa página. Eu entrei aqui, veja que eu consigo acessar a página inicial, a página de projetos, a página de equipe, e agora aqui tem que dar um erro. Veja que ele me negou o acesso a essa página, né? Era o que realmente eu estava esperando. Agora deixa eu dar uma olhada aqui no nosso próximo passo a ser implementado, porque eu acho que tem a ver com a questão de desabilitar o item para o qual o usuário não tem a permissão. Veja que é justamente aqui o 6º item que a gente precisa implementar agora, né? E para implementar esse item, eu vou vir até aqui Source, Main Resources, Templates. Eu vou entrar aqui no nosso arquivo de layout, que é o template aqui do projeto, onde a gente configurou, onde eu deixei aqui configurado o topo e o rodapé de todas as páginas, né? Então, esse topo, o menu que a gente está vendo aqui, que você está vendo no projeto, ele está configurado aqui dentro. Então eu vou abrir ele e eu vou expandir ele aqui. Repare que uma coisa que eu vou precisar para configurar a segurança aqui, o bloqueio do item do menu, eu vou precisar deste namespace aqui, ó, do TimeLeaf. O TimeLeaf ele é um framework de template, que é o framework que está configurado aqui neste projeto. Inclusive o e-book que eu vou passar para você no final dessa aula aqui, ele fala sobre TimeLeaf também. É um framework de template muito bacana, que já tem uma configuração aqui com o Spring Security.
Então eu vou utilizar na verdade já tem uma integração, eu quis dizer, já tem uma integração aqui com Spring Security e eu vou utilizar dessa integração, dessa facilidade para poder manipular aqui o HTML de acordo com a permissão do usuário. Aqui veja que esses 3 itens aqui são os menus no qual a gente consegue ver ali em cima do nosso projeto e que são os menus que eu estou utilizando para navegar aqui entre as páginas. E eu vou vir aqui no item do menu e eu vou colar aqui o seguinte. Eu vou dizer aqui a permissão, ela ainda não está certa, aqui a página é projetos. E o que eu estou dizendo aqui com esse atributo? Veja que aqui é o namespace, que eu acabei de mostrar para você ali em cima, o atributo authorize, e aqui eu estou dizendo que para acessar, para que esse item aqui todo seja exibido, é necessário que o usuário logado tenha a permissão pg_projetos. Então agora o usuário só vai ver esse item de menu se ele tiver essa permissão. E da mesma forma, eu vou fazer aqui com relatório de custos, rel custos, e também com de equipe. Veja que neste momento o usuário, se ele não tiver a permissão, por exemplo, aqui relatório custos, ele não pode ver o item custos, né? Vamos lá testar na nossa página, simplesmente essa configuração aqui a gente pode simplesmente atualizar aqui a página. Veja que já sumiu. Eu estou logado aqui com o usuário Flávio e eu vou mostrar aqui para você nas nossas configurações, aqui em Web Security, que o Flávio, não é em Web Security, é aqui em In-Memory Security Config. O usuário Flávio, ele não tem a permissão para o relatório de custos. Veja que quem tem essa permissão é o usuário Carlos. Veja aqui, ó. Então, por isso, o item aqui de relatório de custos, ele não está sendo exibido. E se eu tentar entrar aqui direto, veja que eu vou cair na página de erro. Eu vou fechar o browser e abrir ele de novo. Localhost, para que eu entre com o usuário do Carlos. Carlos 123, que é a senha que a gente configurou. Entrar. E veja que agora eu consigo ver aqui o relatório de custos. Eu vou clicar nele e eu consigo acessar o relatório de custos. Eu vou acessar as outras páginas. Veja que o Carlos ele consegue acessar qualquer página, né? Porque essa primeira só precisa de autenticação e para as outras 3 páginas ele tem as permissões necessárias. Este passo eu acredito que já esteja concluído. Deixa eu fechar aqui esses arquivos. Vou fechar isso aqui também. O próximo é proteger itens do menu, já estão protegidos. O próximo é buscar o usuário da base de dados. Este é o próximo passo que a gente vai configurar agora. Na verdade, eu estou revendo aqui a lista e eu percebi que eu esqueci a funcionalidade de logout. Eu vou incluir aqui, como 7º item, incluir o botão de sair. O botão de sair da aplicação, porque a gente ainda não consegue dar sair da aplicação, clicar em logout para poder trocar de usuário ou simplesmente porque a gente não quer permanecer autenticado na aplicação. Então eu vou incluir esse item, esse novo item 7 aqui, e vou renomear esses outros aqui. Então, na verdade, a gente vai ter 11 passos aqui na aplicação. Esse item aqui é bem rapidinho. Eu vou, aqui no nosso próprio layout, onde nós estávamos até com ele aberto, aqui em Templates, Layout, eu já tenho um formulário aqui, ele está comentado. Eu vou descomentar esse nosso formulário. E ele está apontando aqui, ele tem uma action que está apontando para logout. Eu poderia escolher alguma outra, mas por padrão é logout e eu vou utilizar o padrão. O método também tem que ser post.
Este botão é simplesmente para submeter o formulário, e esse valor aqui, esse parâmetro, é como da mesma forma que a gente comentou no formulário de login, a gente precisa dele para que o Spring valide o nosso formulário, né? Valide que o nosso formulário está sendo submetido de dentro da nossa aplicação. Então, eu descomentei esse botão e eu preciso configurar no Spring Security. Eu vou abrir aqui o Web Security Config. Eu preciso configurar que eu quero sair da aplicação, que eu quero um botão de sair da nossa aplicação. Para continuar configurando aqui a nossa API Fluent, eu preciso voltar para a raiz. Eu volto para a raiz aqui do objeto HTTP, que é esse objeto aqui, fazendo uma chamada para o end. E agora eu vou configurar aqui logout. Eu vou configurar o nosso logout. E o nosso logout success URL vai ser a página de entrar, eu vou passar o parâmetro logout. E da mesma forma que eu tive que permitir aqui a entrada aqui para o URL entrar, eu tive que permitir o acesso aqui para o URL entrar, eu também tenho que permitir para essa outra URL, porque na prática a URL entrar com o parâmetro logout vai abrir também a nossa página de login. Só que o Spring Security entende que isso daqui é uma URL diferente. Então, eu também preciso dar permissão para que o usuário da nossa aplicação também consiga acessar a nossa página de login passando o parâmetro logout. E eu vou abrir aqui a nossa página de login. Eu vou apertar aqui Ctrl Shift R, pesquisar aqui entrar, que é a nossa página de login. E repare aqui o seguinte. Eu tenho aqui o parâmetro, quando eu passo o parâmetro logout, veja que aqui eu tenho para, e quando eu passo o parâmetro logout, eu mostro para o usuário aqui uma mensagem de até logo, simplesmente para a gente entender que o usuário caiu na página de login a partir da página até logo e que tem como a gente tomar ações sobre isso. Simplesmente foi essa a intenção ao incluir essa mensagem aqui. Vamos fazer um teste. Eu vou reiniciar aqui o Spring Boot. Aqui eu vou iniciar o nosso servidor. Reiniciou. Eu vou entrar aqui na aplicação de novo. Eu vou abrir uma nova aba, localhost. Veja aqui o nosso botão sair. Veja que eu já caí logado, né, porque eu já tinha autenticado na aplicação e eu não fechei o browser. Vou fechar essa primeira aba e vou clicar aqui em sair. Aí veja que eu voltei aqui para a nossa página de login com aquela mensagem que eu comentei com você. Agora eu posso logar aqui com o Carlos. A nossa senha ainda é 123, né? Loguei com o Carlos e aqui todos os itens estão aparecendo aqui para o Carlos. Agora eu vou sair e vou entrar aqui com o usuário Flávio. 123. E veja que o item de custos, aqui o relatório de custos, não está sendo exibido. Vou sair de novo. E se eu quiser tirar essa mensagem, eu tenho que tirar o parâmetro aqui. Aí eu volto para a página de login normal. E esse item foi concluído. Deixa eu dar uma olhada aqui no item. Agora sim, buscar o usuário da base de dados. E a primeira coisa aqui que eu quero mostrar sobre buscar usuários na base é exatamente as nossas tabelas. Aqui nesse arquivo esquema SQL, a gente tem aqui as nossas tabelas, você pode dar uma olhada melhor depois. Aqui no arquivo DataSQL, a gente tem aqui os nossos usuários. Os nossos usuários são os mesmos, né, que a gente tinha. Esse hash aqui é equivalente a senha 123, eu vou mostrar para você como que eu gerei ele. E aqui a nossa tabela de permissões, né? A gente tem aqui as nossas permissões e aqui a relação entre usuário e permissão. Depois você pode dar uma olhada nesse arquivo aqui com mais calma. Para começar a configuração da autenticação através da base de dados, eu vou clicar com o direito aqui no pacote config e vou criar uma classe que eu vou chamar ela de Security
config. Opa. Security config. A primeira coisa que eu vou fazer é anotar ela com @configuration. E agora eu vou colar aqui um métodozinho bem simples. Eu vou mandar importar com Ctrl Shift O. Eu vou selecionar essa primeira opção aqui para importar. E eu gerei aquele hash, né, como eu disse que queria falar para você. Aqui você pode criar um método main aqui. Aí eu vou sysout. Eu simplesmente vou instanciar essa classe e vou colocar aqui encode. Por exemplo, aí eu coloquei aqui 1, 2, 3. Eu cliquei com o direito aqui. Selecionei Run As. Java Application. Está rodando aqui. E veja que ele me gera aqui o hashzinho que eu coloquei lá no meu SQL. Eu vou deixar esse método aqui para você conferir depois. E agora eu vou criar uma classe nova que vai ser a nossa classe de configuração para acessar, para procurar os nossos usuários na base de dados. Ela vai se chamar JDBC Security Config. JDBC Security Config. Vou finalizar. Vou marcar essa classe com @configuration. E aqui eu vou colar um outro método. Veja que aqui ele está utilizando algumas variáveis aqui que eu vou colar aqui nessa classe também. Esses aqui são os SQLs, né, que a gente vai utilizar para fazer a consulta na base de dados. Depois, com mais calma, você pode baixar esse projeto, analisar as tabelas e o SQL que a gente está gerando aqui. Eu vou apertar Ctrl Shift O. Agora, repare aqui o seguinte, ao invés de usar aqui builder.inmemory, como foi no caso da autenticação em memória, eu simplesmente uso o nosso builder.jdbc. Este data source aqui, o próprio Spring Boot é quem está configurando para a gente a partir daquela dependência que a gente deixou lá no nosso POM.xml, lá a dependência do banco de dados Age2, aquela dependência lá, somente aquela dependência, já faz com que o Spring Boot crie aqui esse data source para a gente, e a gente pode usar aqui o data source, e no caso é o mesmo data source que está sendo utilizado para gerar as nossas tabelas, né, porque o banco de dados é o mesmo. Esse password encoder aqui, ele está vindo deste método aqui, ó, security config, aqui este bin que a gente acabou de criar. Esse Authentication Manager Builder, o Spring Security está injetando aqui para que a gente possa fazer as nossas configurações. E aqui a gente está falando aqui para o Spring Security como buscar um usuário pelo username, né? Através dessa query aqui, a gente está falando para ele como fazer isso. E a mesma coisa aqui, como buscar as nossas permissões do usuário que está tentando se autenticar e como buscar os grupos do usuário que está tentando se autenticar com as permissões daquele grupo, né? E só de fazer isso aqui, a gente já tem uma autenticação via banco de dados funcionando. Eu só vou comentar aqui a configuração da memória. Eu simplesmente comento aqui a anotação para que ela fique desabilitada. E agora eu já posso fazer o login. Aqui eu reparei aqui no console aqui que a aplicação reiniciou. Mas eu vou reiniciar aqui para que você acompanhe junto comigo. Talvez você não tenha visto, então eu reiniciei aqui manualmente. Agora eu vou entrar na nossa aplicação. Eu vou abrir uma nova aba, localhost. Vou logar aqui com o usuário Flávio, 123, entrar. E repare que eu estou sem a permissão aqui dos outros itens, né? Veja que se eu entrar aqui em relatório custos, eu não posso. E o Flávio ele podia entrar pelo menos em relatório equipe. Lá, veja, eu estou apertando Enter, mas mesmo em relatório equipe ele está sem o acesso. Isso foi intencional
eu vou abrir aqui o nosso arquivo DataSQL, porque eu simplesmente não dei a permissão de réu equipe e réu custos, né, aqui para o Flávio. Elas estão comentadas aqui, ó, e você pode analisar esses dados aqui depois, quando você baixar o projeto. Agora repare que eu vou reiniciar, aqui eu vou reiniciar o Spring Boot, está reiniciando, pronto. Agora eu vou abrir uma nova aba, entrar em localhost, eu vou sair e vou logar de novo com o Flávio. Entrar. Agora o Flávio já tem a permissão que ele tinha antes, a mesma, né? Relatório equipe, veja. Eu vou sair, logar agora com o Carlos, todos os itens deverão estar habilitados. E veja que aqui todos os itens estão habilitados. Então a gente concluiu mais um item aqui da nossa lista, que é buscar o usuário na base de dados. Agora a gente vai criar uma implementação de User Detail Service, que é uma forma customizada de se buscar o usuário. E para fazer isso, a gente vai entrar aqui em Source Main Java, e a gente vai criar um novo pacote, que vai ser o pacote com.alga.works.gp.security. Security. E aqui dentro eu vou criar uma implementação de User Details Service, que eu vou chamar de GP User Details Service. Eu vou já estender aqui mesmo na criação, já vou estender User Details Service. Vou clicar em finalizar. Na verdade, pegou duas, eu só preciso de uma. Eu vou apagar essa segunda aqui. Vou apagar esses outros métodos. Eu não percebi que eu tinha selecionado duas interfaces. E veja que a interface User Details Service, ela só me pede para implementar um método. E esse método, a partir do nome de usuário que a pessoa digita lá no formulário de login, eu preciso devolver uma implementação de User Details. E aqui dentro da implementação do método, eu posso buscar o usuário de onde eu quiser. Nesse caso aqui do nosso exemplo, a gente vai buscar também do banco de dados. Só que antes de implementar aqui, fazer essa implementação, eu vou precisar criar uma classe concreta aqui para implementar também User Details. E eu vou criar ela aqui também dentro do pacote Security. Vou dar uma nova classe, vou chamar ela de GP User Details. Ela vai implementar aqui interface User Details, que é essa daqui. Finish. Agora sim, eu já estou com a implementação desses métodos aqui, eu vou colar, porque na verdade eles são bem simples. Colei aqui a implementação e veja que o que interessa aqui mesmo são esses atributos. Eu tenho aqui o nome do usuário logado, login, né, que é o username, a senha dele, se ele está ativo ou não, e as permissões dele. Né? São essas informações aqui que aquela nossa query, né, aquelas nossas consultas que a gente acabou de utilizar lá no JDBC Security Config, são essas informações aqui que aquelas queries lá estão retornando. Né? Então, ao invés de passar uma query com aquelas informações para o Spring Security, agora a gente vai passar esse objeto aqui, né, que vai, no caso, pensando ali, no caso do Spring Security, seria um atalho para ele. Né? O Spring Security não vai precisar executar as consultas. Mas quem vai executar as consultas somos nós, na implementação aqui do método aqui da interface User Detail Service. Na verdade, eu já tenho a implementação desse método. Como você já entendeu que a gente pode carregar o usuário aqui de qualquer lugar, eu vou colar aqui a implementação que simplesmente busca esse usuário na nossa base de dados. Então, eu vou colar ela aqui, vou selecionar tudo,
colei aqui nossa implementação, vou apertar Ctrl Shift O para corrigir as importações. A conexão é essa aqui, o logger é esse aqui, next. O data source também é deste pacote. Aqui o level é deste pacote aqui. A lista do Java Util List e finalizar. Agora veja que eu estou aqui com os erros, porque eu tenho essas variáveis aqui, que são as mesmas que eu usei lá em JDBC Security Config. Na verdade, não só as variáveis são as mesmas, como as consultas também são as mesmas. E para que eu reaproveite a consulta, né, a variável que eu deixei lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova classe, que vai ser JDBC Utils. Eu vou colocar ela no pacote Utils, finalizar, e eu vou abrir agora aquela classe JDBC Security Config. Eu vou retirar essas variáveis daqui, vou recortar. Veja que aqui vai dar um erro também, eu já vou corrigir isso. Eu vou colar elas aqui na nossa JDBC Utils. Vou expandir aqui, vou corrigir primeiro essa classe. Aqui eu vou colar aqui a importação estática das nossas variáveis. Agora eu estou utilizando elas aqui de dentro de JDBC Utils. Eu vou fazer a mesma coisa aqui em User Details. Eu vou importar ela aqui na primeira posição, primeiro import. Aqui, veja que o erro parou. O erro parou de acontecer aqui. O erro, agora eu consigo compilar a nossa classe. E agora eu preciso criar aqui também a implementação que vai utilizar o nosso User Details, porque a gente tem uma que busca da memória, a gente tem uma que busca aqui via JDBC, mas que o próprio Spring Security fornece para a gente, e eu vou comentar ela agora. E eu vou criar uma configuração nova para utilizar o nosso User Details, que eu vou chamar de UDS Security Config. Isso, vou finalizar aqui, vou anotar ela com @configuration e vou colar aqui a nossa implementação. Eu vou apertar Ctrl Shift O para importar o que falta. Eu quero aqui o password encoder dessa primeira. Não sei se eu cheguei a explicar o porquê que eu estou recebendo aqui o password encoder, se eu cheguei a detalhar essa parte. É porque você viu lá no nosso arquivo SQL que a gente tem um hash da nossa senha. E para que o Spring consiga comparar aquele hash com a senha que o usuário vai digitar lá no nosso formulário, a gente precisa ensinar o Spring Security a como transformar o que o usuário digitou na senha em um hash que seja equivalente ao que está no nosso banco de dados. E por isso a gente precisa do nosso password encoder, né? Que a gente está configurando aqui dentro dessa classe. E aqui o User Details é o que a gente acabou de implementar, a gente acabou de fazer ele. E aqui o Authentication Manager Builder é como das outras vezes, né? É o objeto que a gente precisa configurar. Aqui a nossa configuração com o User Details ficou até mais simples, toda a complexidade passou aqui para a classe User Details Service. E agora a gente só precisa salvar. Eu vou salvar aqui, vou reiniciar explicitamente aqui o nosso projeto com Spring Boot. Está reiniciando. Pronto, agora eu vou voltar aqui, vou apertar sair. E eu vou logar com Carlos agora, utilizando User Details. Veja que funcionou também a implementação customizada da busca do usuário. Eu vou sair, vou entrar com o Flávio, 1, 2, 3. E esse passo também foi concluído. Eu vou fechar aqui as nossas classes, vou abrir o nosso arquivo README. E agora
o que a gente vai fazer é exibir o nome do usuário na página do HTML, na página HTML. Esse é um dos passos mais simples. Eu vou simplesmente aqui em Source Main Resources, Templates, aqui na página início, que seria a página nossa de bem-vindo, eu vou colocar aqui mesmo, aqui logo no início aqui, eu vou colar o nosso código. Aqui também é a integração com o TimeLeaf, né? Se você não entende, não conhece o TimeLeaf, o e-book que eu vou te indicar, como eu já comentei no começo aqui, o e-book que eu vou indicar, ele explica um pouco sobre o TimeLeaf, ele vai ensinar você como utilizar o TimeLeaf como template, mas aqui no caso eu estou utilizando uma integração que o TimeLeaf tem com o Spring Security para exibir aqui o nome do nosso usuário. O que está aqui no principal aqui que o Spring, isso aqui é uma variável que o Spring Security, ele que cria essa variável aqui para a gente, e o que está aqui é exatamente a nossa implementação aqui, ó, que a gente devolveu no nosso User Details Service, a gente devolve aqui um User Details, né? Temos aqui, depois você pode dar uma analisada melhor aqui nessa implementação, mas como eu falei, ele simplesmente está lendo os usuários do banco de dados. Então ele está devolvendo a implementação de User Details. E se você entrar aqui na nossa classe User Details, você vai ver que tem a propriedade nome. Eu conseguiria também utilizar... repare que na verdade ele chama o getter, né? Eu estou dizendo isso porque o login, veja que o login, na verdade, ele está sendo devolvido aqui por username, né? Então, tem que prestar atenção nesse fato também. Você pode sim usar qualquer propriedade que está aqui, mas só tem que se atentar para o getter dele, né? Aqui no caso do login, get username, no caso da senha, get password, no caso do ativo, isEnable. Ele está aqui embaixo, depois você pode baixar o código e dar uma olhada nisso com mais calma. Então, esse passo agora falta testar, né? Deixa eu atualizar aqui a nossa tela, F5. Veja que agora a gente sabe qual usuário que está logando no sistema, né? Agora foi o Flávio. Deixa eu logar aqui com o Carlos. 1, 2, 3. Veja que mudou aqui para o Carlos, né? Agora a gente tem condições de saber o usuário que está logado no nosso sistema. E este passo também foi concluído, né? Agora falta somente trabalhar aqui com o Remember Me. Veja então o que vai ser preciso a gente fazer, né? Lembra que lá na página nossa de login a gente já tinha comentado o componente lá, o input, na verdade um checkbox, que vai dizer para o Spring se esse usuário quer ser lembrado ou não, né? Que é um checkbox. O name dele também tem que ser Remember Me, né? para que o Spring reconheça, né, que o usuário quer ser lembrado. E a gente precisa configurar isso também. Não adianta só colocar o componente ali. Eu vou entrar aqui em Web, Security Config, e vou continuar aqui. Eu vou chamar aqui o método end, e vou configurar aqui o Remember Me. E eu vou fazer eu vou chamar aqui um outro método também, que é esse User Details Service, porque é o seguinte, às vezes o usuário ele sai, ele fecha o browser e entra de novo, e para que o Spring Security consiga recarregar os papéis, né, as permissões desse usuário, essa funcionalidade Remember Me vai precisar aqui do nosso User Details Service, né? Porque é o nosso User Details que sabe onde que estão essas permissões, né? Que no caso o que a gente está fazendo lá é simplesmente fazer uma consulta no nosso próprio banco de dados. Eu vou declarar aqui então private gp User Details Service. User Details Service. Eu vou mandar aqui o Spring injetar para a gente essa variável. E agora a gente já pode testar essa funcionalidade. Eu vou reiniciar aqui. Vou reiniciar aqui a nossa aplicação.
Pronto, eu vou abrir o browser, eu vou sair, eu vou fechar essas primeiras abas. Agora eu vou logar aqui com o Carlos, vou apertar 1, 2, 3, a senha, né? Eu vou pedir para ser lembrado e vou entrar. Agora eu vou fechar o browser e quando eu entrar de novo, ele não pode me pedir a senha, porque como eu pedi para ser lembrado, eu quero que simplesmente o Spring Security lembre o usuário Carlos. Aí veja que eu já caí direto no sistema, né? A funcionalidade de Remember Me está configurada no nosso sistema e terminamos todos os passos aqui, todos a sequência que a gente que eu propus aqui para você, né? Então agora eu vou voltar aqui para a minha apresentação de slides. Então, para você que ficou aqui comigo, até aqui comigo, né? Parabéns, né, por estar investindo aí no seu conhecimento. A gente fez muita coisa aqui com Spring Security. Eu tenho certeza que é muito mais do que várias das aplicações que precisam de segurança, né? Até aplicações, mesmo aplicações corporativas, e aqui com pouca mexida você, ainda em cima desse código-fonte, você consegue fazer muitas e muitas coisas, trabalhar vários tipos de configurações diferentes. E para você que quiser fazer isso, que quiser aí continuar trabalhando e evoluindo com Spring Security e quiser esse código-fonte, o exato código-fonte que a gente acabou de implementar aqui na palestra, você pode ir até o nosso GitHub, né, github.com/algoworks/palestra-spring-security-CTI. Esse CTI aí seria de Congresso de TI, né? Você pode entrar aí agora e baixar esse código-fonte para você. E para quem deseja ir mais a fundo aí nos conhecimentos com Spring MVC, aí tem também Spring Boot, Timeleaf, né, que a gente utilizou aqui, Spring Tool Suite, que foi a IDE que eu utilizei para desenvolver os exemplos desse projeto. Se você quiser aprender mais sobre esses assuntos, sobre Spring no geral, você pode acessar alga.works/CTI Spring. Né? Você pode acessar e fazer o download do e-book do Normandes, da AlgoWorks, que é um e-book muito bem escrito, está muito bem organizado, você vai poder comprovar aí logo depois do download. E também os contatos da AlgoWorks, você também vai conseguir aí nessa URL, alga.works/CTI Spring, logo depois que fizer o download do e-book. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, né? Foi bem bacana para mim passar esse conhecimento para você e um abraço para você aí, bons estudos, até uma próxima e tchau.